Olá, eu sou a Tati Godoy, sou especialista em saúde e emagrecimento e estamos aqui mais uma vez, em mais uma edição do Soulcast, o podcast do Sou Magra, edição de número 9, trazendo hoje como convidada Gabriela Reis. Ela já vai se apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre as formações dela e lembrando que o Sou Magra é uma escola de saúde e emagrecimento, no qual o nosso foco é trabalhar corpo e mente juntos. Então, você vem para cá para aprender o que você vai precisar fazer da parte da alimentação, de como colocar mais movimento no seu dia a dia, mas que vai dar ali a sustentabilidade para o teu processo, para que você pare de viver de efeito sanfona, de fato, é trabalhar isso daqui. E é por isso que a Gabriela está aqui junto com a gente hoje, falando sobre um tema muito importante, que é como fortalecer o poder da sua autenticidade. Vamos lá, Gabi, se apresenta pra gente. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E agora conta um pouquinho aí sobre quem é a Gabriela. Olá, Tati. Olá, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui e poder falar sobre um assunto tão importante que é a nossa autenticidade. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu também estou muito feliz. Acho que os nossos trabalhos conversam muito bem. Hum. E, como você falou, não tem como melhorar a sua saúde física sem melhorar a sua saúde mental e emocional. Essas coisas andam intimamente ligadas. A gente tem a mania de separar as coisas, mas isso não é possível. Com uma mente enfraquecida, você não consegue levar adiante um processo de emagrecimento. Não é isso mesmo que acontece? Com certeza, eu falo para todas as pessoas que me procuram, sejam homens, sejam mulheres, que 20% do emagrecimento é alimentação e atividade física. Os outros 80% é isso aqui, ó. É isso aqui e isso daqui. É fortalecer quem a gente é, e por isso que eu achei incrível quando eu conheci a Gabi, que a gente começou a trocar uma ideia ali. E eu falei, nossa, eu preciso trazê-la para o Soulcast, para ela falar um pouquinho mais, porque eu trabalho muito isso, né? Esse reforço, mas trabalhar com, trazer alguém que tem um programa, uma mentoria, que fala exclusivamente sobre isso, eu achei sensacional. Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui, já trazendo para quem está assistindo a gente esse conteúdo maravilhoso. Vamos lá, Gabi, tem algumas perguntinhas aqui que eu separei para a gente conversar. Primeiro, de onde surgiu essa ideia de fortalecer a autenticidade das pessoas? Por que Certo. autenticidade? Vou contar um pouquinho da minha história, então, para Ah, vocês entenderem como eu cheguei nesse processo. Bom, a minha formação inicial é no direito. A minha primeira formação é no direito. Eu trabalho também no Tribunal de Justiça como servidora pública. E lá, durante muito tempo, eu fui olhando, fui trabalhando com conciliação e fui vendo a minha história sendo contada de várias maneiras diferentes. E ali eu falei, meu Deus, isso está mexendo comigo. Se eu não olhar para isso, isso vai prejudicar o meu trabalho, de uma maneira muito forte, assim. Então, a primeira busca pelo autoconhecimento foi uma busca pessoal. E depois eu achei aquilo tão fantástico, aquilo transformou a minha vida de tal forma, e na pandemia foi um momento de repensar a própria vida, a própria história, e eu falei, bom, vou fazer minha formação, então, a minha pós-graduação em constelações sistêmicas integradas, e aí me tornei terapeuta sistêmica ou consteladora familiar, para quem conhecer, né? Assim, e aí comecei a perceber a nossa situação, nós mulheres, ou seja como for, a gente está no meio onde a gente precisa dar muitas respostas, ser muito produtiva. A gente precisa trabalhar, a gente precisa dar conta do marido, a gente às vezes precisa dar conta dos filhos, e isso tudo exige muito de nós. E é como se nós fôssemos deixando os nossos pedacinhos em cada uma dessas relações, e de repente a gente fica vazia. A gente fica perdida de nós mesmos. Então, recuperar essa autenticidade, recuperar esse poder pessoal, vai favorecer as nossas relações. Tem gente que tem medo de fazer a mentoria, porque fica com medo de se sentir tão poderoso ou tão poderosa que vai ah, prejudicar muita gente. é o Fica sabotador medo do sucesso, né?
Exatamente, o medo do sucesso. E eu falo não, muito pelo contrário. Quando você fortalece a sua autenticidade, você vai tão verdadeiro para as relações que as pessoas passam a te respeitar. Elas compreendem que aquilo, se elas ultrapassarem a linha da sua autenticidade, daquilo que é seu, daqueles valores que são mais importantes para você, elas vão te desrespeitar. E as pessoas passam a te respeitar mais. Isso fortalece os vínculos, fortalece as relações. Tanto com a gente, da gente com a gente mesmo, quanto da gente com as outras pessoas no trabalho ou nos relacionamentos familiares. Isso é muito importante. Sensacional, gente. É o que, é o que eu falo, né, para as minhas mentoradas, principalmente, antes de ter uma mãe, antes de ter uma esposa, antes de ter uma filha, tem você. E quem é você? Né? Às vezes você está tão ali fazendo outras tarefas, engolida pela rotina. Um exercício, eu não sei se você faz esse tipo de exercício com as suas clientes, né, com as suas mentoradas, mas vez ou outra, quando eu vejo muito, tem uma síndrome, tem um nome essa síndrome, né? A Que a síndrome gente, da boazinha? exato, que a gente acaba se colocando muito de lado. Quando eu vejo isso muito latente nas minhas clientes, muito forte, eu simplesmente faço um exercício com elas. Imagina que você está indo no supermercado agora e você tem que comprar coisas para você. O que é que vai no teu carrinho? Eu tive uma cliente que ela chorou nesse momento. Era uma mentoria em grupo. Porque não ia nada. Ela não sabia o que colocar para ela no carrinho, porque estava tão acostumada a colocar coisa para os filhos, para o marido, às vezes para o pai e para a mãe, que ela foi ali que deu a virada de chave nela do tipo, cara, eu tô vivendo só em função dos outros e é não só por isso, mas também por isso que eu não estou conseguindo emagrecer, porque eu não olho para mim. Exatamente, é muito interessante. Os meus clientes, muitas vezes, eles chegam aqui falando que eles não querem. Eu não quero isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero isso. Mas aí eu pergunto, e o que você quer de fato? Porque a gente, quando a gente não tem uma visão clara daquilo que a gente quer, a gente não sabe que caminho seguir. Tudo bem, começar pelo que a gente não quer é muito importante, mas começar a visualizar aquilo que a gente quer de fato, porque quando a gente consegue ter essa visão clara de futuro, a gente começa a traçar um objetivo, um plano para caminhar até lá. Muita gente já não sabe, está tão perdida nessas funções, como você falou, que eles já não sabem mais do que eles gostam. Às vezes, muitas vezes eu pergunto, qual que é o seu hobby? O que que você gosta de fazer que se você não tivesse que ganhar dinheiro, você faria de graça? A pessoa às vezes não sabe me responder. Ela já não se lembra mais da sua própria essência. Ela já está tão perdida de si mesma que ela não sabe. E sim, a gente trabalha muito isso, sim, a síndrome da boazinha. São duas síndromes que eu acho que conversam muito, que fazem isso ficar muito prejudicial para as pessoas. É a síndrome da boazinha e a síndrome da salvadora. A salvadora também vive muito disponível. A salvadora, o salvador, eles têm um desejo infantil, muitas vezes, de salvar os pais, os avós, às vezes um irmãozinho e tudo mais, e eles estão sempre muito disponíveis para as outras pessoas. E eles não têm tempo, né? Porque se a gente está muito disponível para os outros, a gente acaba se esquecendo da gente. E é interessante, Tati, que no meu processo também de autoconhecimento, a primeira grande transformação que eu tive que fazer foi uma transformação física, porque foi o meu corpo precisava mudar. Na verdade, foi assim: eu fiz uma trilha, tem uma trilha que eu gosto muito de fazer, que ela é pesada. Ela é curta, mas ela é muito pesada. E eu sempre gostei de trilha. Só que eu fiquei um tempo, a minha vida estava tão. Eu estava sendo consumida por todas essas funções e eu não estava tendo tempo para me dedicar ao que eu gostava. E eu falei, não, eu vou voltar e tudo mais. E eu lembro que eu fiz essa trilha, eu estava doente, eu estava com febre e eu estava muito fora de forma. E eu fui a última pessoa do pessoal que foi junto para conseguir chegar lá até o topo, assim. E daí, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo na minha vida? Sabe, eu gosto tanto disso aqui e eu não estou me dedicando àquilo que eu gosto, eu só tenho feito aquilo que eu não gosto, eu só tenho me dedicado a obrigações, obrigações, obrigações e as minhas obrigações comigo mesmo. Ali eu tomei várias decisões, eu me separei, enfim, Uau. tomei várias decisões mesmo.
E ali eu falei, Uma oi? trilha não faz com a vida da pessoa, né? Uma trilha não faz, né? Exatamente. Eu acho a trilha uma grande metáfora da vida. Ela é pesada, ela é difícil, às vezes você tem vontade de desistir no meio do caminho, mas no final é compensadora a vista que você tem, né? A amplitude que você tem, conquistar um objetivo. Isso é muito especial. Então foi isso. Eu falei, cara, eu gosto tanto de fazer isso aqui, eu tô fora de forma, eu não consigo fazer, eu não tenho tido dedicação para isso. Eu falei, não, peraí, eu vou mudar tudo. Eu vou começar a cuidar do meu corpo, aí eu vou voltar a ter condicionamento físico, para eu poder estar em contato com a natureza, que eu gosto tanto, poder me reenergizar, para encarar o batidão do dia a dia. Então, foi a primeira grande transformação que foi para mim, foi o meu corpo. Uau. É isso aí, não é porque, como eu posso dizer, né? Talvez você se olhasse no espelho e se sentisse bonita, ou qualquer coisa nesse sentido, mas o emagrecer, acredito que não foi por uma questão simples e puramente estética. Foi observar que você não estava tendo outros prazeres na sua vida e que a Por conta comida disso. estava te preenchendo. Exatamente. E olha, e vou falar uma coisa que eu falo muito também para os meus mentorados e tal. Tudo bem se for só estético, é legítimo, né? Então, porque assim, eu percebo que muitas vezes eles falam não, porque é uma questão, eles querem se justificar para que não pareça que seja estético, eles querem justificar, não, porque é uma questão de saúde. E tudo bem se não for uma questão de saúde também. Isso é ser autêntico, sabe? Quando a gente assume pra gente mesmo que determinadas coisas pra gente são mais importantes do que outras. Para mim, uma amiga minha que foi muito também importante, ela é uma pessoa muito incrível, ela falou, ela estava sempre bonita. E ela, bonita, arrumada, sempre muito bem arrumada. E ela um dia estava doente, chegou no trabalho doente. E eu falei, nossa, mas você está tão bonita mesmo doente? Ela falou, claro, Gabriela, senão a gente entra numa espiral de problemas. Você já está doente, aí você está se sentindo mal, aí você não se arruma bem, aí daí você olha a sua imagem, você se sente pior, aí você. Então, você vai entrando numa espiral. Então, sim, a imagem importa, sim. A nossa embalagem é muito importante. Ninguém compra uma, por exemplo, se você for ao mercado, se tiver uma lata de alguma coisa que você for comprar, se tiver uma amassada e tiver uma toda bonitinha, você provavelmente vai escolher a toda bonitinha. Você não vai querer a lata amassada. Então Não, não adianta. A imagem é a primeira coisa que nos chama a atenção. Então, eu sim, a nossa imagem importa, sim. A gente tem que parar pode desmistificar isso, sabe? E isso é muito legal, porque a terapia sistêmica, a gente aqui não faz julgamentos. Não importa muito as motivações, o porquê. O que importa, na verdade, são os fatos, os fenômenos, as coisas que acontecem na vida. Então, a primeira coisa que eu falo assim é: para de bater o chicotinho nas costas e olha para a vida como ela é. As coisas acontecem, as coisas deram errado, muitas vezes a gente errou e tá tudo bem. Vamos começar a normalizar o erro também, sabe? Fazer as coisas. Muitas vezes a gente lembra mais dos nossos erros do que dos nossos acertos. não banalizar o erro, mas normalizar o erro. Normalizar, pensa comigo, quando você estava estudando as suas técnicas, e talvez você tenha feito provas, e talvez você tenha ido mal em alguma matéria. Provavelmente você se lembra mais das matérias que você teve que estudar de novo, porque você não foi muito bem, porque aquilo te exigiu mais, do que aquelas que eram fáceis. Então, os erros, eles são nossos professores. É errando que se aprende, não tem problema, a gente vai errar até o último dia da nossa vida. A Uhum. perfeição, isso é muito interessante também. Ela vai muito contra a autenticidade. Eu também trabalho isso, a necessidade de ser perfeitinho, de atender expectativas, e exigências das outras pessoas. Não, a gente vai errar. Às vezes a gente vai sair um pouco da dieta, tem dia que a gente vai enfiar o pé na jaca. Tudo bem, a gente comece de novo, né? Eu acredito que você trabalha assim, você comece de novo. Não, beleza, deu errado aqui, vamos reformular, ou vamos tentar um outro jeito que funciona melhor se esse jeito não está funcionando. Ter flexibilidade, isso faz muito parte da nossa autenticidade. Até Pô, que nem. porque, até porque chegar no nosso objetivo não se trata de intensidade, né? Se trata de constância. Constância. Um dia só que você resolveu beber 2 litros de água, significa que você tem o hábito de ser uma pessoa que bebe água e, por fim, estará sempre hidratada. Não, você fez aquilo um dia só, foi pontual.
Agora, se eu faço aquilo com frequência, com constância, aí sim eu vou chegar no meu objetivo. Ah, eu errei hoje, sem querer, eu ultrapassei lá as minhas quantidades de carboidrato, gordura e proteína. Cara, você não vai engordar 1 quilo porque você fez isso. Sim. Então, volta e vamos acertar mais. Ah, eu errei um dia, mas eu acertei 40. Massa, né? E Exato, a gente começar a se sentir mais humano. Eu acho que trabalhar a autenticidade é se humanizar, sabe? É saber que a gente vai até o último dia da nossa vida errar. O Bert Hellinger, né, que é o idealizador das constelações como nós conhecemos hoje, ele dizia uma coisa muito interessante sobre a perfeição. Ele falava assim que a busca pela perfeição é, na verdade, uma busca pela morte, porque o que está em vida é inacabado. Só os mortos são perfeitos. Eles já concluíram, já está tudo acabado, está tudo certo. A gente ainda vai errar muito. E esse processo de errar é muito importante para nossa, para fortalecer mesmo o nosso caráter, a nossa aprendizagem. Isso faz parte. E eu acho que facilita muito os processos. Vai ser interessante. Eu recebi uma visita de uma amiga, e ela fumava e parou de fumar. Então, naturalmente, é normal que as pessoas engordem um pouco, né? Porque muitas vezes elas descontavam sei lá, a ansiedade no cigarro, e depois elas acabam descontando em outra coisa, substituindo aquela necessidade de prazer imediato. Só que assim, ela era muito magra e ela estava bem bonita, sabe? Quando eu a vi. E aí como ela veio me visitar, a gente ia comemorar, sair, fazer coisas assim mais descontraídas. Ela ficou tensa o tempo inteiro contando caloria, não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei, amiga, talvez tenha sido um erro você ter vindo. Porque aqui a gente está num ambiente descontraído, a gente está se permitindo fazer algumas extravagâncias. Se você não está com condições de fazer isso, talvez você deva ficar num lugar protegido mesmo, na sua casa, onde você tem as coisinhas que você come, você não vai. Sabe assim? A vida fica muito pesada. Imagina, você perder a oportunidade de estar com as pessoas que você ama, porque depois você vai sair um pouquinho do eixo e vai bater o chicotinho nas costas. a gente tem que. Isso também faz parte da questão da autenticidade, você saber qual é o momento que você tá, né? Porque a É, gente tem, trazendo essa fala que a Gabi trouxe, mas antes eu queria só me posicionar no anterior, que era perfeito, independente de qual é o teu objetivo, a gente vai sim respeitar. Então, é por saúde, é por estética. O que eu estava querendo dizer lá atrás é que talvez a sua virada de chave foi só perceber que você estava engordando porque você não estava vivendo outros prazeres na sua vida. E certamente. assim, você acordou e olhou no espelho e falou assim: eu tô feia, preciso ficar bonita. Não, não foi isso, porque independente do objetivo, se fosse esse o gatilho, perfeito, também, né? Mas eu acredito que não tenha sido o seu caso. Foi mais uma questão assim de, meu Deus, eu não tô vivendo, eu não tô fazendo as coisas que eu gosto. E por isso eu acabei me deixando de lado e engordei, né? Exato. Isso. Só porque para mim, eu falo para todo mundo, o objetivo pelo qual você chega até mim é seu. Ah, porque eu quero me sentir mais bonita. Maravilha, eu vou te levar, eu, Tati, como especialista, eu vou levar a cliente primeiro para os parâmetros de saúde. Por que os de saúde? Porque quem manda sou eu. Eu, que sou especialista, eu tenho os parâmetros de saúde. Agora, os parâmetros de beleza eu não tenho direito de interferir no gosto da minha cliente, né? Tem gente que vai chegar e vai falar assim, Tati, eu quero ficar com a barriga mais chapada. Tati, eu quero ficar com a barriga mais cheia de gominho. Tati, eu quero ficar com o braço mais forte. Tá? Aí é estética, aí eu só vou obedecer o gosto da pessoa e vou criar o protocolo. Ah, mas o que você acha? Eu não acho nada, porque daí é gosto. Senão vai ter um monte de mini Tati por aí, né? Verdade. E E a aí gente perde a autenticidade, né? perde a autenticidade, exatamente sobre isso. E aí, voltando, pegando o gancho da segunda fala aqui, né? Nós, seres humanos, a gente tem muita tendência a não olhar para si e a querer olhar para o outro, não é mesmo? Até porque, culturalmente, historicamente, a mulher não tem poder de fala, ou não tinha poder de fala,
até anteontem, então tinha que respeitar o que o pai queria, o que o marido queria. Eu estava assistindo ontem, por coincidência, um documentário da Maria Lenk, que é uma nadadora recordista brasileira. Foi a primeira que foi para uma Olimpíada. Haviam 82 homens numa embarcação e ela era a única mulher. E ela conta que os maiôs naquela época não eram desenhados para dar mais aerodinâmica, para dar mais performance, né? Não, era simplesmente para tampar a mulher. Eles não pensavam na performance da mulher, eles pensavam, inclusive o esporte não era indicado para a mulher porque poderia atrapalhar a fecundidade dela, dados estudos da época. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, hoje a gente sabe, mas lá atrás. Então a mulher, ela já não podia exercitar a autenticidade dela lá atrás, então culturalmente a gente tem isso. E depois tem a necessidade do agradar. Como é que a gente lida com tudo isso? É muito difícil, de fato. Existe um livro que é muito interessante, que ele fala sobre o burnout, e ele fala essa questão, né, de que como a mulher ela tem um senso de cuidado mais forte, até pela maternidade, até porque automaticamente ela é a primeira cuidadora em regra das crianças, né, porque a criança é gestada no ventre, depois ela amamenta, depois ela é a primeira grande responsável pelos cuidados da criança. Esse instinto cuidador é muito forte. E ele, de fato, foi se perpetuando ao longo da história, né? Então, assim, essa necessidade de cuidar, de se entregar ao lar, de se entregar às pessoas, é uma coisa que foi culturalmente estabelecida assim, dessa forma. E hoje, isso é muito interessante também, porque os papéis, eles estão mais flexíveis, né? Por exemplo, assim, então hoje os homens também têm atribuições na casa, eles muitas vezes também ajudam, né, nas tarefas domésticas e tal. Então, essas funções, elas foram ficando mais cinzentas, assim. É preciso haver uma nova configuração para que as coisas sejam mais equilibradas e de fato, exista mais distribuição de funções e a mulher esteja menos sobrecarregada. Hoje, justamente porque a mulher também muitas vezes cumula a função de trabalho externo, quando ela chega em casa, ainda assim, muitas vezes ela também é responsável pelos cuidados da casa. Isso gera uma sobrecarga. Então, aprender a dividir as funções, aprender a abandonar o controle, porque também vamos falar um negócio. Eita, mulherada controladora! Às vezes, ai, mas se eu deixar ele fazer, ele não faz direito. Ai, mas se eu deixar ele arrumar, ele não arruma direito. Deixa eu arrumar, deixa eu fazer mais ou menos mesmo. O Diminui um importante pouco o seu crítico, né? exato, É tipo sabotador do é crítico. aquela frase, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? E às vezes a gente está Exato. tão ali adestrada, acho que essa é a palavra, a ter razão. Ah, o móvel tem que estar perfeito. Ah, não sei o quê, não pode ter. O copo tem que estar milimetricamente colocado ali. E muitas vezes Exato. existe o. Isso é muito interessante, porque além da gente ir embora, né, a gente sabe que historicamente as mulheres elas ocuparam um papel de coadjuvantes na formação da história, né, por uma questão cultural, mas também essa postura de controle e excesso de críticas, ela não colabora em nada para que isso seja alterado. Porque imagina, é muito mais difícil que eu acolha aquilo que você quer, um pedido ou uma necessidade sua, se você vier com um monte de pedra na mão jogando essas pedras em cima de mim. Se a gente consegue, e isso é o trabalho, essa comunicação mais acertada, essa comunicação mais empática, essa comunicação mais que também visa os interesses das outras pessoas. Não adianta a gente endemonizar os homens. Os homens fazem parte da construção do nosso mundo como ele é hoje. Isso é inegável, a gente tem como excluí-los. Então, assim, vamos trabalhar juntos. Então, no que cada um pode colaborar, no que cada um é bom. Olha que interessante também, né? Eu estava falando com meu namorado sobre isso. Ele falou assim: Nossa, é engraçado. Eu consigo perceber que quando você está menstruada, você fica mais inchadinha e quando depois você desincha. Eu falei: a gente passa por isso. Ele falou: Nossa, como ser mulher deve ser difícil. Aí eu falei: Mas ser homem deve ser difícil também.
Você imagina, eu estava passando pela feira e estava vendo aqueles homens, um calor, um sol, que tá um calor assim, fora do comum, né? E os caras trepados em cima do negócio, assim, carregando os troços e desmontando, e aquele sol do meio-dia. Eu falei, gente do céu, não tem condições de fazer uma coisa dessas. Eu acho que se eu tivesse que fazer um negócio desse, eu ia cair dura. É, então, também reconhecer que quantos trabalhos pesados são feitos pelos homens, o quanto eles também são importantes para a construção de grandes coisas, né, no mundo e tudo mais. Então, a gente começar também a retroceder um pouco e respeitar também as diferenças. Porque o legal das relações, sejam elas de que forma for, é que um complementa o outro. Aquilo que eu não tenho, o outro tem, ele pode me ajudar. Aquilo que eu tenho, ela não tem, a gente pode fazer bater uma bola. Deixar um pouco as pessoas guiarem também, para as pessoas se sentirem mais descansadas. Isso eu bato muito na tecla. O quanto, ai, meu marido não me ajuda em nada, mas o quanto você deixa ele ajudar? O quanto você deixa ele entrar na cozinha e lavar uma louça? O quanto você deixa ele fazer uma comida sem ficar em cima falando como que ele tem que fazer? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí vamos tentar dar um norte aqui agora, mas de uma forma mais prática, para que também as pessoas saiam daqui com a chave virada e já com uma pinceladinha ali do que você faz, do que eu faço, do que a gente pode fazer juntas também. Um dos pontos que eu enxergo, eu não sei se você enxerga dessa forma, quando a gente fala da síndrome da boazinha, quando a gente fala. Qual que é o outro que você falou? Da Da salvadora. Salvador, exatamente. Eu enxergo um pouquinho, Gabi, que isso começa lá na nossa infância, na nossa necessidade de. Quando a gente chega, né, por exemplo, em casa, ai, mãe, tirei 10 na minha prova. E a mãe olha para tua cara e fala assim: não fez mais que sua obrigação. Ou você vai lá e lava uma louça, ai, mãe, eu lavei a louça. Você também comeu. Então, você não fez mais que sua obrigação, né? E aí a gente cresce, quando cresce, né? Porque tanto eu e a Gabi somos dois tocos de seres humanos. Não crescemos, mas é detalhe, um detalhezinho. Como lidar com, dentro da tua proposta? Porque isso é uma busca pela autenticidade. Porque a sensação que a gente tem, e eu pelo menos tinha muito isso, de que nada do que eu fazia estava É certo, suficiente. é suficiente. Aí, paralelo a isso, eu conto a história para todas as minhas clientes. Quando a gente está lá na fase da escola, nem sei como é que é dividido os anos hoje, mas eu lembro Agora, né? que na Mudou época tudo. de quinta, sexta, sétima série, é a época que é o período onde a menina ela tem uma transformação corporal muito grande. Eu engordei muito nessa fase, né? Então eu queria esconder o meu corpo, não mostrar. E aí engordei. Isso mexeu muito com a minha autoestima, com a minha autoconfiança. Ficava me escondendo nas roupas, ou seja, eu não era a menina mais bonita do colégio, então eu já não ganhava a atenção por conta disso. E aí, como é que eu consegui? Só que o nosso cérebro, ele quer, né? Existem três princípios básicos que a gente busca: ser amado, ser aceito e pertencer. O tempo Sim. todo a gente está buscando isso nas nossas relações. E aí, como eu não era a menina mais bonita da escola, eu passei a ser, então, a mais legal. Tá, você pode fazer o dever comigo? Posso. Claro, Tá, você pode ir no shopping comigo depois da aula? Claro. Tá, claro. Disponível. sempre disponível. E aí a gente não percebe que essa falta do elogio, essa falta da afirmação dos nossos pais, essa falta do reconhecimento dos nossos pais, paralelo a essa disponibilidade toda que a gente tem para poder se sentir amado, se sentir pertencente, se sentir querido, aceito. E aí a gente chega na vida adulta, onde não dá para você ficar falando sim para todo mundo, onde não dá para você corresponder às expectativas das outras pessoas o tempo todo, aonde se você perguntar para 10 pessoas diferentes, ah, o que é ser bonito para você? Cada uma vai ter uma fala, né? Uma opinião. E aí, só que eu tô cadastrado na minha mente de que eu tenho que agradar todo mundo. Eu tenho que ser a disponível, eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que resolver o problema de todo mundo. E eu tô nesse emaranhado, porque daí eu sou filha, eu sou esposa, muitas vezes eu sou mãe, eu tenho pets, eu tenho casa, eu tenho trabalho. Como é que
Entende? Socorro. Eu sei que eu estou fazendo um monte de besteira, eu entendi aqui que eu não estou respeitando a minha autenticidade, mas eu não consigo nadar para poder chegar, botar minha cabecinha para fora d'água para saber o que que eu faço primeiro. Como Tá. que trabalha isso? Para mim, o mais libertador da terapia sistêmica e da visão sistêmica, segundo Bert Hellinger, é aceitar a realidade tal como ela é. Esse é o primeiro grande passo. Olha que interessante, né? Quando a gente para de lutar contra, é como se a gente seguisse o fluxo das coisas. Então, a primeira grande questão é lidar com essa realidade. Lidar com essa realidade que hoje talvez você não consiga, porque você tem a necessidade de agradar, porque você sente a necessidade de validação. E mais, entender a realidade dos nossos pais. Porque enquanto a gente também tem reivindicações infantis em relação aos nossos pais, expectativas de que eles fossem diferentes, gera muita frustração. Então, enquanto eu fico, tá vendo? Minha mãe só me ama se eu fizer alguma coisa de boa para ela. Se eu não fizer, ela me trata com um tratamento de silêncio, ela não me liga, ela não me atende, ou ela fala algumas coisas para me alfinetar. Então, enquanto eu fico, isso tudo são expectativas infantis. A nossa criança que lá de trás queria ter sido amada, validada, essas necessidades narcísicas, né, que você falou que não foram atendidas, enquanto eu fico passando essa fatura, a minha frustração não acaba. E aí eu fico mais ligada à frustração do que à solução. Então, o primeiro passo, grande passo para o caminho de solução é aceitar a realidade como ela se apresenta. Começar a entender em que contexto os nossos pais foram educados. Será que os nossos pais foram validados? Será que eles eram aplaudidos quando eles faziam coisas boas? Será que eles foram amados, reconhecidos e se sentiram pertencentes? Ou não? Quando a gente amplia essa visão, a gente consegue começar em. Ah, mas Gabriela, e daí? E daí? E daí talvez você entenda por que que talvez eles não conseguissem te dar aquilo que você precisava. E talvez a partir daí cesse a sua reivindicação. E tal, a partir do momento que cessa a sua reivindicação, você pode direcionar o seu foco para outras coisas. Talvez para começar, então, a criar força para dizer não, a criar força Uhum. para tomar conta da sua própria vida e deixar que as outras pessoas se salvem dos problemas que elas mesmas arrumaram. Então, é isso. Tudo começa a partir do momento em que a gente para de reivindicar. E A aí gente tem um momento do chega. tem o momento do chega. Olha, é muito interessante. Eu durante tive uma relação muito difícil com meu pai, meus pais se separaram e tudo mais. E durante muito tempo a gente ficou muito afastado. E todas as vezes que eu chegava para ele, eu chegava com essa expectativa infantil de que ele atendesse uma necessidade minha lá de trás. Que ele já não atendeu, porque ele não tinha condições. E aí eu ficava frustrada, eu falava, tá vendo? Meu pai não me ama. Ele não me ama, eu preciso dele. Aí, quando eu mudei o meu olhar e eu percebi que ele me amava de outras formas, que ele não fazia exatamente aquilo que eu queria, mas ele fazia outras coisas que eram igualmente importantes e foram tão importantes para o meu desenvolvimento, que são importantes para mim até hoje, a nossa relação ficou maravilhosa, porque a partir dali eu parei de olhar naquilo que me faltava e comecei a olhar naquilo que eu tive que me fez chegar até aqui. Transbordava, né? Você parou de enxergar o copo vazio e passou a enxergar o copo transbordando. Exatamente, eu falo muito isso para os meus clientes. Eu falo assim: ah, mas o meu pai não fez isso. Ah, mas o meu pai foi assim. E uma coisa que você falou muito interessante, tá? Esse início, quando a gente vai se posicionando como boazinha ou salvadora, é porque a gente faz isso porque a gente vai vendo espaços na nossa família que precisam ser preenchidos. Então, vamos supor, eu dou sempre esse exemplo, que é um exemplo muito comum. Vamos supor que seu pai trabalha muito ou seu pai foi embora e acabou sumindo e você não teve contato com ele ao longo da vida e você percebeu a solidão da sua mãe. Você percebeu o quanto ela se sentia abandonada, rejeitada, triste, solitária. Naturalmente, a criança, por amor, ela vai se deslocando da esfera de filho e começa a ocupar a posição daquele membro que está faltando.
ela não faz isso de forma consciente, ela faz isso de forma cega. É o que a gente chama de amor cego. É um amor, claro que ela faz isso porque ela está vendo a necessidade daquele pai ou daquela mãe que está se sentindo daquela maneira. Mas isso tira ela do lugar de filho, porque as funções de filho são diferentes das funções de pai. E ali ela começa a suportar uma carga muito grande. Aí, e eu falo isso para um cliente que me buscou por conta das questões subjacentes à impossibilidade dele de emagrecer. Ele quer saber quais são as causas ocultas do fato dele não conseguir emagrecer. E eu falei exatamente isso para ele. Eu falei assim: por que você precisa de um corpo grande? Será que é porque você sustenta muitas vezes? Ele é o típico salvador. Eu falei assim: será que é porque você precisa sustentar a carga de outras pessoas? E será que para sustentar a carga de outras pessoas você precisa ter um corpo grande? Porque senão você não dá conta. É porque eles linkam, né? O ser grande tem um sabotador que a gente chama ser grande é ser forte. Eu tinha esse sabotador. Era um dos que mais me impedia de poder emagrecer. Então, quando a pessoa chegava para mim e falava assim: Nossa, como você tá magra, o meu cérebro automaticamente ele não entendia como sendo algo positivo isso, porque a informação que eu tinha era ser magro é ser fraco, Sim. ser grande Faz todo é ser sentido ser forte. grande, né? Ser forte. Até recentemente eu estava com uma cliente, conversando com ela, ela pegou e foi mostrar a foto da família. Ela, ai, meu marido é esse daqui, o mais fortinho. Eu peguei, eu já ressignifiquei, né, tudo isso na minha Falou assim, mente. gordo. Aí eu olhei, fiquei procurando na foto o fortinho, musculoso, né? Falei, não tô achando, você pode me mostrar? Porque tinha uma galera na foto. Ele sequinho, barrigudinho. Falei, então vamos colocar cada coisa na sua caixinha? Ele não tá forte, ele tá com sobrepeso. Hum, Sobrepeso, gordura é fraqueza. hum. Gordura causa letargia. Gordura causa inflamação, inclusive no cérebro, e dificulta o raciocínio. Então, se você precisa de tomadas de decisões rápidas, se você precisa ser uma pessoa ágil, se você precisa ser uma pessoa que tem produtividade, o pensamento desse teu cliente, por exemplo, está incorreto. Porque ele só tem tamanho, mas ele não tem força. Ele não tem agilidade. O cérebro dele está inflamado. A velocidade de tomada de decisão dele pode estar prejudicada. Por quê? Porque, só que daí é o sabotador dele, né? Que tá falando mais alto ali. Ele acha que estar É acima do forte, peso, isso. né? Isso é forte, exatamente. Então, o nosso corpo, ele diz muito sobre a nossa mente, né? A nossa mente projeta e o corpo reflete. Então, por exemplo, se você não, eu falei, foi muito claro para ele, falei, olha, enquanto você precisar estar nessa postura de salvar as pessoas da sua família, de ter salvo a sua mãe, de salvar a sua esposa, e salvar salvar o seu sócio, salvar todas as pessoas com as quais você se relaciona, você não vai nunca perder a necessidade de ter um corpo grande. Porque para sustentar todas essas sobrecargas que não são suas, você precisa estar grande mesmo. E, Então, e olha que legal, Gabi, puxando aí mais um outro exemplo. Como eu tenho esse sabotador, eu, ele tá ali, tá domesticado hoje, né? Mas é um caminho neural que foi formado no meu sim, cérebro. Então, isso também é entender a nossa autenticidade, saber aonde o nosso calo aperta, né? E trabalhar para você amenizar isso, as situações. Então, eu sei que eu tenho esse gatilho. Ah, ele vai desaparecer da minha mente? Talvez não. E aí, no seu dia a dia, você vai precisar criar estratégias para deixar esse carinha quieto, né? E exatamente. aí, quando eu percebo que o meu vem, por Quando? exemplo, eu estou num momento desafiador da minha vida, com vários cursos, com muito trabalho, que não sei o quê, naturalmente eu tenho que treinar para ficar mais musculosa. Porque o meu cérebro entende que se eu tenho mais músculo, eu tenho mais É força mais para lidar forte. com os problemas do dia a dia. Quando eu estou num momento mais suave da minha vida, eu quero estar mais magrinho. Porque daí tá Hum, leve. Eu também posso estar leve. Eu tive essa tomada de consciência faz um tempo, porque tem os últimos 4 anos tem sido bem pegado para mim, né?
por cursos que eu tenho feito, por formações. Eu estou aí numa jornada olímpica, num ciclo de 4 anos, uma jornada olímpica de muitos cursos. Falei, não, vai ser o período que eu tenho aqui para poder me capacitar, para depois ficar mais tranquila. E quando as coisas apertam, eu percebo que eu ganho uns 3, 4 quilos de massa muscular. Eu fico muito forte. Ótimo. Eu vou para 58 quilos, mas eu fico assim, muito grande. E aí, agora, por exemplo, só que daí que eu tomei essa decisão, eu entendi, né? Tive essa clareza de... E o bacana é, as pessoas olham pra gente, elas já sabem o que tem que ser feito. Elas, Elas não têm problema. elas não têm problema. Porque elas são as profissionais. Gente, a gente tá aprendendo o tempo todo. Eu aprendo diariamente com as minhas clientes. Já aprendi um monte de coisa aqui só nesse bate-papo com a Gabi. Então a gente vai aprendendo e as fichas vão caindo. E aí, quando eu tive essa caída de ficha e essa virada de chave, falei, cara, eu não quero mais ficar nesse fica forte, fica magra, fica forte, fica magra, fica forte, fica magra, fica forte, fica magra. Qual que é o peso que eu gosto? É 52 quilos. Beleza, então eu quero ficar com 52 quilos. Independente de como a vida esteja. Se tiver mais desafiador ou se tiver num momento mais leve, eu não quero mais deixar o meu peso ser impactado por isso. Eu não ganho gordura, já é um ponto bom, né? Mas eu não preciso me sentir forte porque eu estou musculosa. Olha que louco, né? Foi uma estratégia que o seu cérebro achou para tentar compensar, né, aquela outra forma de resolver esse problema. E também, aos poucos, conforme a gente vai tendo, isso que você falou é muito importante, sobre clareza. O grande, é muito louco, é porque as pessoas na terapia sistêmica, a gente faz meio que ao contrário do que as pessoas acreditam que seja o caminho de solução. Então, por exemplo, assim, como você conseguiu chegar a essa conclusão? Simplesmente tendo clareza, olhando e percebendo que era assim que as coisas aconteciam. Então, primeiro você teve uma forma de lidar com esse problema que era sou forte, então vou engordar para conseguir suportar mais carga quando as coisas estiverem difíceis. Então, você teve essa primeira clareza. A partir dessa clareza, você criou novas estratégias que a princípio talvez você não tenha percebido, mas depois falou, nossa, estou percebendo. Então, quando agora eu mudei a tática, agora quando eu preciso ficar forte para sustentar as dificuldades, eu fico mais musculosa. Quando eu fico, a vida está mais leve, eu fico mais magrinha. Então, tudo isso passou por um processo de aceitação. Você precisou aceitar que era assim que você estava fazendo. Porque o que dificulta o processo? Negação. Eu não sou Negar assim, eu não sou essa pessoa. Imagina. eu não faço isso. Porque, pensa, o que eu não vejo, eu não consigo lidar. Com o que eu não estou vendo, eu não consigo fazer nenhuma coisa que pode modificar aquela situação. Agora, o grande barato das constelações é trazer à luz essas dinâmicas que estão ocultas. É botar para a gente ver, botar diante dos nossos olhos. Não significa que só colocar. Tem gente que pensa que é mágico. Eu não aguento ouvir isso dos clientes. Os clientes falam assim, mas é meio mágico esse negócio que você faz aí. Não, tem mágica nenhuma. A gente está se expondo à realidade. Talvez uma realidade que estivesse oculta. Não Se é nenhuma tivesse. questão religiosa, né? Tem muita gente que tem Não. preconceito com relação à constelação porque achando que, é religião. Não tem nada de religião, gente. Não, tem muita confusão a respeito de religião por vários motivos. Um motivo que é muito interessante é que o Bert Hellinger ele foi padre durante um tempo e depois ele abandonou a batina e se dedicou às técnicas terapêuticas. Então, há algo de dogmático na constelação em relação a isso. Também porque se invoca os mortos, então tem muita gente que invoca os mortos no sentido de a gente consegue perceber o quanto aquelas pessoas que já fizeram parte do sistema, mas já morreram, ainda influenciam a nossa consciência de forma inconsciente. Eles ainda atuam como uma força ali por trás. Então, existe sim um olhar para esses mortos. E aí as pessoas já pensam que a gente está, que aquilo é espiritismo, ou que aquilo tem a ver com religiosidade, mas não tem, não. A família, ela tem uma consciência.
ela forma um todo coeso e compõe essa família, vivos e mortos, bons e maus, pessoas que desapareceram, das quais nunca mais se ouviu falar. Então, todas essas exclusões, pessoas que a gente não contabiliza, de alguma forma a alma delas está atuando naquele consciente da família, naquela consciência de clã. E é por isso que a gente olha para esses mortos, porque enquanto a gente não olhar para eles, eles vão atuar como uma força inconsciente ali, muitas vezes, determinando o nosso comportamento, que a gente vai ficar emaranhado no destino difícil deles. E aí que é muito louco, né? Quando você falou assim, será que essas causas ocultas que prejudicam o emagrecimento, elas aconteceram lá na infância? Pela sistêmica, a gente vê que não só na infância, também em gerações anteriores. Também pode estar ligado a vícios de gerações anteriores, pessoas com as quais você nunca teve contato e nem sequer ouviu falar. Mas como que isso, né, então poderia ter efeitos? Justamente porque uma família tem uma consciência própria e tudo aquilo que impactou a família de alguma forma vai sendo passado de geração em geração. A epigenética já mostra muito isso. Para quem não E gosta muito dessa parte, acha que é místico, né, que tem algo de mágico ou místico, vamos para a epigenética. Então, a epigenética mostra que traumas sofridos em gerações anteriores são passados para gerações seguintes, traumas de guerras, acidentes, coisas. a gente traz a informação, não só, que até então era, eu só herdo a cor do olho, a cor da sobrancelha, a cor do cabelo, A o tipo gente da herda pele, o comportamento. tamanho, até 4 gerações passadas, mais ou menos, né? Tem ali informações genéticas, de características físicas, né, que a gente herda, mas também tem características comportamentais, é, Sim, porque esses acontecimentos impactantes, eles alteraram de alguma forma, eles alteram de alguma forma o DNA da pessoa e aquela informação vai sendo passada para frente. Então, é muito restritivo se a gente pensar que é só aqui que a gente está limitada só aos nossos acontecimentos da infância. Não aconteceu muita coisa para trás. Eu tive uma cliente muito interessante isso, em que ela tinha medo de dirigir. Ela morria de medo de dirigir. E eu fui investigando, né? Fui perguntando, mas aconteceu alguma coisa? Você sofreu algum acidente? Ela falou, não, mas a minha mãe sofreu antes mesmo dela me ter e ela nunca mais conseguiu dirigir. E eu já vim, ela falou, parece que eu já vim programado para não conseguir dirigir. e veio, não é parece, né? E E veio. veio mesmo, exatamente, falei, exatamente. Então é transpessoal. E aí é muito legal, porque quando a gente consegue romper esse ciclo, Tati, de, às vezes, compulsões, vícios alimentares, compulsões, sejam elas de que forma forem, né, que elas se manifestarem, às vezes com compras, às vezes com vícios em jogos, em sexo, em tantas outras coisas, né? Quando a gente consegue romper esse ciclo, a gente também deixa de passar esse ciclo adiante para gerações futuras. E isso é massa demais, porque é a nossa responsabilidade transgeracional. Quando a gente interrompe esse padrão ele vai sempre existir na família, mas a partir do momento que a gente interrompe, a gente também deixa de afetar os nossos descendentes com essas compulsões. Isso é muito legal, é a nossa responsabilidade transpessoal. E trazendo para um contexto prático aqui, quando a gente fala dessa questão da autenticidade, quantas vezes eu não escuto as minhas clientes falando assim, Tati, mas eu não quero ser assim. Às vezes tem um Hum. comportamento X, né? Eu não quero ser assim, eu já entendi que isso me faz mal, mas eu não consigo me livrar disso. E aí, o que que eu entendo, trazendo o trabalho da Gabriela hoje aqui junto com a gente? A pessoa, ela não consegue se desvencilhar daquilo porque aquilo está muito forte no campo dela, não é dela. Muitas vezes não foi ela quem originou aquilo. Então, olha a importância da gente entender, através de uma constelação, por exemplo, eu passei por isso. Eu tinha uma programação de rejeição muito forte. Quem me via não imaginava o quanto eu me sentia rejeitada. Só que eu falava assim, gente, não aconteceu. Olha a questão da clareza, né? Mas aí, por eu ser da área, por ter vivência de tantos cursos, eu conseguia pelo menos ter essa noçãozinha de que, cara, isso não é meu. Não aconteceu nada de forma tão significativa na minha vida a ponto de gravar essa rejeição. Então, se não é meu, tá na minha árvore.
de quem é. Eu precisei ir a fundo porque às vezes a gente é meio São Tomé, né? A gente precisa ver para crer que aquilo não é nosso de fato. E eu falei, isso não é meu, não aconteceu nada tão significativo a ponto de eu estar sofrendo tanto com a rejeição. Eu não vou falar aqui algumas coisas, porque senão a gente vai ficar 3 horas conversando. Mas aí eu fui investigar, eu fui fazer um trabalho de constelação. Não conhecia a Gabi ainda, que isso já tem pelo menos aí uns 3 anos que eu fiz esse trabalho, e eu pude ver que começou com a minha avó por parte de pai, e que eu estava trazendo isso para a minha vida atual. Quando eu tive essa clareza, gente, e a rejeição, quando você se sente rejeitada, quem se sente rejeitado, rejeita. Então eu rejeitava tudo, eu rejeitava a minha prosperidade, eu rejeitava o corpo sarado que eu queria ter, eu rejeitava os meus relacionamentos, eu rejeitava o amor, por mais que as coisas, as pessoas, as situações vinham para mim para tentar mostrar o contrário, eu rejeitava. E chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais sentir tanta rejeição, eu não aguento rejeitar tanto. E a constelação ela veio para me mostrar que aquilo não era meu, estava na minha árvore, eu herdei isso, mas quando eu pude perceber que não era meu, falei, não quero mais isso. Obrigado, ó. Tchau, avó. Toma esse presente que ele é teu, não é meu. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, é o que na constelação a gente chama de fenômeno da dupla transferência. Todas as vezes, prestem atenção, todos vocês aí, é uma grande dica de orientação para vocês saberem se algo é seu mesmo ou se algo é um sentimento emprestado. Todas as vezes que a gente tem um sentimento muito intenso, e você falou, era muito forte, geralmente esse sentimento é adotado. Esse sentimento não é nosso. Porque pensa comigo, quando alguém te faz alguma coisa que te prejudica, às vezes a gente deixa pra lá, a gente fala, ah, nem foi tanto assim, deixa aquela pessoa, aquilo diz mais dela do que de mim, eu não vou ficar me preocupando com isso e a gente toca pra frente. Mas quando diz respeito a alguém, muitas vezes a gente toma aquilo como uma grande injustiça. Então tem uma primeira identificação, que é a identificação do sujeito, né? Você identificou que aquele sujeito tinha aquela dor, aquele sofrimento, e você se identifica com aquilo e toma para você. Depois você falou, você transfere para outras pessoas, então eu rejeitava. É a segunda transferência, é a transferência do objeto. Aí você mira em pessoas que não têm nada a ver com aquilo, porque aquilo não é seu, né? Então não tem nada a ver com nada, mas você desconta naquelas pessoas aquela frustração, aquela sensação de rejeição e age da maneira com que age. Então tem uma dupla transferência. Então prestem atenção. Todas as vezes que você tiver sentir algo muito intensamente, pergunte-se: de quem é isso? Isso não é meu. De quem eu estou querendo representar? Às Quem vezes eu eu estou posso estar querendo querendo representar minha incluir? mãe, posso estar querendo representar. Avó, que talvez, como você disse, não tenha tido oportunidade de expressar a própria voz, porque naquele tempo talvez não fosse dado às mulheres a possibilidade de respeito, de falar, de se pronunciar, de se projetar. E aí nós vamos fazer o quê? Justiça, as justiceiras, né? Que é uma questão muito comum também. Boazinha, saiu a dor da justiça. Justiceira, guerreira, né? Então eu vou pegar as dores dos meus ancestrais e agora eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos e eu vou salvar o E meu aí a sistema Gabriela tá ficando lá de lado. totalmente de lado. Entendi. E aí, o que que essa pessoa geralmente faz? Ela fracassa, né? Porque ela fracassa. O herói, se a gente for pegar os grandes mitos, as histórias dos heróis, o que que acontece geralmente com os heróis no filme? Eles morrem, né? Eles pagam com a própria vida. Então, isso eu trago com muita clareza. Esse herói, é uma projeção infantil, uma necessidade infantil de salvar o sistema. A criança, né? A nossa criança que está dentro da gente, ela ama tanto a família que ela se ofereceria a serviço do todo. Ela se sacrificaria pelo todo. Ela ofereceria a própria vida em prol E se a gente da... mudar? E se a gente mudar Oi? isso? E se a gente Amor. começar, então, um movimento de mudar isso? Ao invés de eu me. A gente tem muito aí essa visão romântica do. Ah, eu me Olha, sacrificaria pela minha família, herói. né? Eu me sacrificaria pela minha família. E se a gente começar um movimento agora, uma ferramenta, ao contrário?
você viveria pela sua família? Você Exato. teria coragem de romper com todos os... Fazer uma listinha, quais são os padrões? Isso já é um movimento sistêmico, né? De Com fazer uma certeza. listinha de todos os comportamentos autodestrutivos que tem na sua família. Então, tem vício do álcool, tem vício da compulsão alimentar, tem vício de compra, tem aqui a minha avó que era subjugada, que era jogada de lado, tem a minha mãe que não soube isso, não soube aquilo. Beleza, fazer uma listinha disso tudo e começar a falar assim: agora a Tati autêntica, a Gabi autêntica, a gente vai começar a quebrar esses padrões e viver pela nossa família. Isso, e viver, exatamente. Quando eu uso muito essa justificativa, quando eu falo para os meus clientes que eles têm que se colocar em primeiro lugar, eles falam, mas eu não vou ser egoísta? Porque a gente aprendeu, né, na religião, a gente aprendeu de um monte de gente que a gente tem que se doar, que a gente tem que se entregar, que a gente tem que ser altruísta. Aí eu pensei assim, você já percebeu o quanto isso fere a ordem natural das coisas? Porque se a gente for pensar nos animais que não racionais, quais são os principais instintos dele? De sobrevivência e reprodução, básico, né? Porque assim eles garantem que eles vão continuar e que a espécie também vai se perpetuar. Quando a gente morre pela família, a gente subverte essa lógica. A gente nem perpetua e nem sobrevive. Então, esse movimento é contra a vida. É um movimento pelo menos, que a gente chama que vai para o menos. Viver pela família é um movimento que vai para o mais. Então, se você não cuidar de você em primeiro lugar, se você não colocar a sua saúde em primeiro lugar, se você não colocar os seus interesses em primeiro lugar, você vai adoecer e vai morrer. E aí, quem vai cuidar daquelas pessoas que você ama? Até porque também trazendo para o lado da própria, vamos trazer aqui que é uma questão religiosa, quem deturpou isso foi a manipulação do ser humano, que não queria que a gente pensasse, não queria que a gente raciocinasse em cima das escolhas. Então, não, você tem que fazer pelo outro, não por você. Mas está no próprio mandamento divino isso. Amai a teu Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo. Como a ti mesmo. Então, se eu não estou me amando, se eu não estou me cuidando, se eu não estou me respeitando, se eu não estou me colocando em primeiro lugar, que amor que eu estou entregando para o outro? Exato. E mais, vou te falar uma coisa que é surpreendente, que as pessoas não gostam quando elas escutam. O Salvador, ele é uma pessoa arrogante, porque ele acredita que ele é tão bom que só ele sabe fazer do jeito certo. Uau! Então ele se veste de bonzinho, mas na verdade ele é arrogante. Porque ele acha que ele é melhor que as outras pessoas e que a solução dele é muito melhor do que a dos demais. Por isso que ele não deixa as pessoas fazerem. E assim também é um instrumento de controle, porque daí eu tenho controle, domínio sobre o que está sendo feito na vida das outras pessoas. Então, o Salvador não tem nada de bonzinho, não, tá? Ele é arrogante, ele se arroga, e arrogante é porque ele se arroga na posição do outro e faz pelo outro aquilo que ele precisaria fazer para si mesmo. E mais, o Salvador, ele tira a dignidade das outras pessoas, porque é digno que a gente carregue o peso do nosso destino nas nossas costas. A gente tem força suficiente para carregar. Então, o arrogante, o Salvador, ele não tem nada de bonzinho, não, né? Por trás Uau! daquela máscara de bonzinho, ele, na verdade, é um arrogante. E isso é muito difícil, porque perder essa posição de importância na vida das pessoas é muito difícil. Quando chega uma pessoa aqui falando, ai, porque eu me dou para todo mundo, e ninguém me dá valor, e ninguém me reconhece, aí é a vítima, né? Que é o triângulo dramático, vítima, perseguidor e salvador. E aí, e essa pessoa vai se alternando nesses papéis. A gente trabalha isso na mentoria. E aí a pessoa começa a falar que eu me dedico pra caramba, não tenho tempo para cuidar de mim, lá, lá, lá. Aí eu falo assim, e você está preparado para perder esse grau de importância que você tem na vida das pessoas e começar a olhar mais para você? Porque você vai ter que admitir que você vai ficar menos importante. Você vai ser menos necessário. As pessoas vão precisar menos de você, porque você vai estar mais indisponível para os outros e mais disponível para cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua mente, do seu coração, para ter outras coisas, para fazer seus hobbies, aquilo que você gosta. Você está preparado? Tem gente que não tá, tem gente que vai embora. E tá tudo bem.
É isso. Então, além de tudo, quando a gente cuida da gente, a gente respeita o outro. A gente também respeita a autenticidade das outras pessoas. A gente deixa que as pessoas arquem com as consequências do próprio destino. Porque salvar os outros gera um débito. A pessoa desequilibra tanto a relação que vai gerando um débito oculto para as outras pessoas. Porque eu vou fazendo e vou botar na sua conta, porque não tem almoço grátis, né? A gente sabe que não existe almoço grátis. Então eu vou fazendo por você e vou colocando na sua conta, vou colocando na sua conta. Em algum momento eu vou fazer cobrança. É Em isso. algum momento eu vou te cobrar. Mas eu faço tudo por você e você não me dá valor. Mas eu faço tudo por essa casa. Eu deixo de fazer as coisas por mim para fazer por vocês. Então faça por você. E deixe que as pessoas façam por elas. Isso deixa tudo tão mais leve. Exatamente. Ó, só resumindo aqui um fato, né? Que infelizmente a gente tem que encerrar. Esse final de semana eu fui viajar É, eu vi essas postagens. e aí arrumei minha mala, arrumei todas as outras coisas, né? Coisa de cozinha que tinha que levar. E o ser humano que estava junto comigo, né? Beleza, chegamos no local, fomos descer as coisas e a pergunta veio: cadê a minha mala? A pessoa me perguntando: cadê a minha mala? Eu falei: repita, cadê a minha mala? A mala é de quem? Falei: a minha tá aqui porque eu coloquei no carro. Falei: eu arrumei 5 bolsas. Sua única tarefa era arrumar a sua mala. Enfim, demos risada, enfim, conseguimos contornar a situação. Boa por isso mesmo. Mas o que eu quero dizer aqui é, antigamente eu ficaria muito chateada comigo. Como assim eu não cuidei? Como assim eu não fiz? Como assim eu não prestei atenção nisso? Ai, gente, se vocês soubessem o quanto é gostoso, né? Colocar cada coisinha no seu devido lugar e, de fato, não querer ser a salvadora da pátria, não querer ser a justiceira, né? Hoje eu consigo, de fato, falar assim: eu quero ser feliz, eu não quero estar certo. Só para finalizar, é muito. Sabe por que as pessoas não reconhecem quando a gente faz por elas aquilo que elas deveriam, poderiam fazer? Porque é uma forma delas mostrarem para nós que nós somos iguais, que nós não somos melhores do que eles, porque nós fazemos demais. Então, é assim que a gente recebe o nosso pagamento com ingratidão. A nossa arrogância, ela é paga com ingratidão. Então, se você quer que as pessoas valorizem você, que as pessoas te tratem com respeito e que as pessoas achem que você tem mesmo, né, é uma pessoa de alto valor, não faça pelas pessoas aquilo que elas deveriam, poderiam fazer por si só. A menos que elas te peçam e que isso não te custe absolutamente nada. Porque senão você vai receber como pagamento ingratidão. Show. Gabi, como é que o pessoal que está te assistindo aqui faz para poder te chamar, Maravilha. para conversar Maravilha. com Bom, o você? meu Instagram, vou falar meu Instagram, é @gabriela.filippini, é Filippini, tá? É assim que eu me apresento, como terapeuta sistêmica, mentora, transforma pessoas brutas em diamantes lapidados, certo? Para que as pessoas sejam mais respeitadas e valorizadas através da sua autenticidade. Não tem coisa mais gostosa do que a gente ser amado e respeitado sendo exatamente quem a gente é. Maravilha, gente. Então sigam a Gabi, tenho certeza que ela vai ter muito conteúdo ali para mostrar para vocês. Mandem um direct para ela. Ah, eu ouvi isso daqui, eu queria que você falasse mais, eu queria fazer uma consulta com você, queria conhecer o teu programa. Ela é uma pessoa extremamente aberta, extremamente querida, e eu tenho certeza que vai tratar todos vocês aí com muito carinho. E já fica o convite aqui para você voltar, porque dava para a gente fazer uma rave aqui, né? Não. Nossa Senhora, dá pra fazer um podcast de horas para falar é com nós mesmo, né? Querida, obrigada pela presença novamente, por ter aceitado vir aqui, trazer um pouquinho do teu conteúdo, da tua inteligência. Fico muito feliz com tudo que nós conversamos. Aprendi muito com você. Com certeza eu já vou mandar um direct para a Gabi. Você Beleza. volta, né? Com certeza vai ser um prazer. Eu adoro falar sobre isso. Acho que a gente deu muito match,
né? Na nossa, Desde a na primeira vez, a gente se olhou a primeira vez, já rolou aquela coisa assim, meu, preciso conversar com aquela menina ali daqui a pouco. Exatamente, e foi uma alegria muito grande quando você apareceu aqui no BNI, no nosso BNI, querido, e eu quero muito visitar o BNI de vocês Sim, também. bem, Vamos fazer essa agenda. E olha, gente, eu mês que vem, a partir do mês que vem, estou no programa Sou Magra, tá? Uhul! tudo bem. Aí quem me segura? Obrigada. Beijo no seu Um coração. beijo, querida. Fica com Boa semana Deus. para você, boa semana para todo mundo. Obrigada por estarem aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente.